Paz e bem a todos, está no ar o segundo episódio do Convocação. E hoje, de maneira muito especial, estamos com um convidado que aparentemente parece ser bravo, mas quem se aproxima e conhece sabe que é um cara muito gente fina. Estamos hoje com ele, seminarista Herbert. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o seminarista Herbert, estou muito feliz de poder estar aqui participando desse movimento. E vai ser uma graça muito grande, um bate-papo muito legal, viu? Muito bem. E para iniciarmos essa nossa conversa, no nosso segundo episódio, vamos começar sabendo quem é o seminarista Herbert. De onde tu veio? Se você tem mais irmãos, conta um pouco da tua história pra gente. Eu cheguei a nascer em Brasília, né? Mas minha família toda já é do Maranhão, então, na realidade é engraçado. Minha mãe, ela saiu gestante já lá do Maranhão e foi me ter em Brasília, né? Então, assim, minha família toda começou a ir para Brasília para tentar a vida, que Brasília estava sendo um lugar com muita promessa de emprego. E aí a minha família achou melhor também ir para lá e minha mãe foi nessa também, né? Separou do meu pai e foi. Mas aí eu acabei nascendo lá, ficando lá algum tempo. Depois ela voltou para o Maranhão uns anos e depois vim definitivamente para Brasília, né? Então, assim, de certa forma eu acabei crescendo longe do meu pai e somente com minha mãe, minha avó, meus tios. Uma casa simples, barraco de madeira, era uma época muito precária em Brasília, era um assentamento, né? Então, era a época que você não tinha muita profissão também naquela época não, ou você era pedreiro ou você era pintor. Caramba! Então era difícil naquela época, muito difícil. Ou você fazia um comérciozinho ali, vendia um lanche ali na parada de ônibus, que foi assim que minha família começou, aí daí nós construímos uma padaria e coisa mais. Mas minha origem é essa, saí do Maranhão, fui para Brasília. Tem mais irmãos ou é filho único? Pois é, aí, na realidade, esse tempo que eu me distanciei do Maranhão, meu pai ficou lá. E aí, demorou anos e anos e anos sem poder falar com meu pai, não falei, não sabia. E quando foi, já estava bem um pouco já de jovem, e aí descobri, né? Descobri meu pai, descobri que tinha mais 12 irmãs lindas, maravilhosas, muito bom. E uma família linda do outro lado que tenho, que não convivi com ela, né? Convivi grande parte, morando em Brasília com minha mãe, minha avó, meus tios. Mas aí tenho duas irmãs que eu vim agora, depois da adolescência, descobrir. Descobri. Que legal, que legal. E nesse tempo que você viveu em Brasília, se descobrindo, adolescente, tem algum momento assim que você guarda inesquecível assim dessas aventuras na vivência em Brasília? Tem sim, tem muitos momentos assim que são inesquecíveis, né? A infância principalmente, que foi uma infância muito diferente e aquilo me ajudou muito. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Sim. Muito cedo mesmo, acho que 10, 12 anos já estava trabalhando muito. Eu lembro que meus colegas, a questão do emprego, como eu falei, era muito difícil na época. Então a gente tinha que vender din-din, pegava o carrinho, né? Din-din? O que é din-din? Picolé. Ah, o nosso picolé. A gente ia vender picolé, né? Alguns garotos iam engraxar sapato, botava caixa de sapato nas costas e ia para a rodoviária. Engraxar. Eu não cheguei aí para engraxar, mas a gente pegava e ia vender. Isso na juventudezinha, criancinha, para arrumar um dinheirinho, outros iam para a feira. Pegava na feira e fazia uns carrinhos de caixote e ia fazer uns fretezinhos para ganhar moedinha para levar a sacola das velhinhas, das senhorinhas. E aí fazia uns fretes. Isso assim, desde moleque a gente começava a trabalhar, desde criança. Aí depois fui crescendo, mas a minha infância acho que foi um momento muito marcante, porque foi num lugar bem simples e tudo aquilo. Claro que se perguntar para mim qual foi o momento mais marcante mesmo da tua vida, foi a minha conversão. No dia que eu me converti, ali foi um dia muito bonito na minha vida. Né? Que aí foi na minha adolescência, foi quando eu recebi o chamado. Legal. Pegando um gancho nessa sua fala, dessa realidade em Brasília, dessa infância já iniciada ali com muito trabalho, com muito suor, quem era o seminarista Herbert antes de entrar no seminário? O que tu fazia de profissão? É engraçado, né? Porque eu nunca pensei em ser padre, né? Eu nunca fui coroinha, na minha família ninguém era católico, famoso católico de IBGE, né? Sim. E não tinha crisma, não tinha muita coisa não. Sim. E antes disso eu vivia uma vida totalmente secular, né? Trabalhava muito, né? Minha família foi construindo padarias e eu sempre trabalhei dentro das padarias com ele. Meu tio comprou um transporte público, também ajudei a trabalhar nesse transporte público. Depois ficou com um mercadinho também, eu trabalhei no mercadinho, sempre trabalhando ali com minha família, com um tio meu que fez um pouco de papel de meu pai. Ele é um grande mestre para mim, ele é diferenciado assim, então eu aprendi muito com ele. O que eu sou muito hoje, devo a esse tio meu, que foi como um pai para mim, eu como um filho, até hoje nós somos assim, tem essa relação.
e sempre trabalhei nisso. Porém, teve um tempo da minha vida que eu parti para a rebeldia, né? Jovenzinho, rebelde, tudo. E aí foi o tempo que eu estava mais rebelde, mais perdido aí nas coisas do mundo, muita diversão, muita brincadeira mundana, até que aí houve, sim, o grande contato com Deus e o chamado divino na minha vida, uma intervenção assim, da noite para o dia, e foi um dia muito marcante, que foi o dia 9 de 5 de 2008. Eu lembro essa data porque eu estava me preparando para ir para as festas, era uma sexta-feira, preparando para sair para a festa, e aí o colega me chama para ir para uma missa num lugar bem, um centro de exposição, Parque Leão lá que chamava, é como se fosse aqui o que tem... Carecão? O ginásio de esportes? O que tem aqui, onde tem o rodeio ali? A pecuária. A pecuária, a pecuária, me chamaram a missa lá, na sexta-feira, e o meu colega me chamou, e eu falei, caramba, sexta-feira eu tenho que ir pra bagunça, tenho que sair com os colegas, me divertir. Aí eu pensei comigo, não, eu vou. Eu volto cedo, 10 horas, e eu posso continuar ainda aí. Mas meus planos não foram esses, os planos de Deus foram outros, porque quando eu saí de lá, saí totalmente mudado, falei, eu não quero mais outra coisa a não ser seguir a Jesus Cristo. E era pra ir só naquele dia, eu falei, não, nós temos que voltar, porque foi muito bom. Aí voltei no sábado e no domingo. E ali foi o momento que eu recebi um chamado muito forte divino na minha vida. Segundo informações que me passaram, me contaram que o seminarista Heber chegou a quase noivar. Isso procede? Como foi isso na tua vida? Né? Aí sim, né? Eu acho que... foi exatamente. Exatamente. Mas por quê? Foi justo quando eu estava nessa época mais assim, eu tinha um relacionamento, uma jovem, nós namorávamos, e chegou a estar em torno de 4 anos já, ali 3, 4 anos de namoro. Mas só que quando eu recebi esse chamado divino nessa missa, lá nesse evento, foi que na noite pro dia, eu cheguei para ela e falei, eu tô sentindo que não dá mais. Sim, né? Mas até então ali, que eu não tinha assim, compromisso nenhum com a igreja, igual eu falei, não foi coroinha, não era nada. E a minha perspectiva era o quê? Era casar, isso, aquilo, outro, né? Normal, seguir o fluxo. Porém, Deus veio e interviu na minha vida, e justo essa jovem, acabei tendo que romper com um relacionamento, né? Por um chamado divino. Foi duro, porque ela gostava muito de mim, e eu também gostava muito dela, mas o chamado era mais forte. E eu tive que fazer um sacrifício, acho que eu lembro, assim, igual Abraão, vai sacrificar o filho, Deus pediu, né? E eu vi aquilo como um grande sacrifício. Deus perguntava, você tem coragem de abrir mão, largar e vir me seguir? E foi duro. Eu lembro quando eu tive que chegar na frente da casa dela e falar para ela que não dava, porque o que acontecia? Eu já tinha me distanciado, mas ela ainda continuava vindo, e eu falei, não, isso nós não vamos dar conta de terminar, só se for de uma forma. Aí eu cheguei na frente da casa dela e falei, não dá, vim aqui falar com você que não dá mais. Quando eu falei isso, ela voou no meu pescoço. Eita! Como é que você vai fazer isso comigo? Por que você faz isso comigo? Mas uma excelente garota, uma excelente pessoa, muito formidável. Mas Deus tinha um plano para a minha vida, né? Um projeto que eu não sabia ao certo o que era naquele momento, só me pedia que eu desse esse passo, né? E eu falei para ela, eu preciso dar um tempo, eu preciso pensar na minha vida, Deus está me chamando para alguma coisa, eu não sei o que é ainda. E é engraçado que eu encontrei ela anos depois, eu pensei, caramba, ela deve ficar ferida, né, por tudo isso. Mas ela falou, não, eu lhe entendi perfeitamente e tudo. Aí, graças a Deus, ela entendeu e fico feliz, e estou feliz na minha vocação, excepcionalmente, muito magnífico, estou muito realizado. A minha escolha foi a escolha acertada, graças a Deus, porque segundo aquele chamado divino na minha vida, né? Sim, sim. Você teve essa experiência de namoro, sua conversão, e como foi a virada de chave para a vocação sacerdotal? Qual foi o momento assim na tua vida que tu falou assim, pronto, é isso que eu quero para minha vida? Como foi? Eu não sabia que era ser sacerdote quando eu tive esse chamado, comecei a largar a amizade, comecei a largar o namoro, mas não sabia que era o sacerdote. Uma coisa que eu falei para Deus, Senhor, eu quero consagrar a minha vida inteira a Ti. Eu quero... O que é que eu posso dar para ti? Porque tanto que eu experimentei do amor de Deus naquele momento, eu falei, caramba, eu quero viver só para ti, Jesus, só para me viver. Eu lembro que eu fiz um voto de castidade, assim, uma loucura mesmo. Falei, não, vou viver só para ti, Deus. Eu fiz e fui fazendo alguns votos no início ali. Eu falei, nunca mais eu vou andar de bermuda na rua.
Aí fui fazendo os votos, eu lembro que fui fazendo alguns votozinhos com Deus ali, fui fazendo assim, eu quero fazer fui fazendo uns compromissos com Deus. Sim, porque sim. na realidade, no início da minha conversão, não conhecia nada de Deus. O que aconteceu no início da minha conversão? Comecei nas igrejas evangélicas, porque ia para a missa e não entendia ali, o padre não falava muito português direitinho, e a missa também eu não entendia, e era no domingo, aí no meio da semana não tinha nada. Eu falei, caramba, eu morrendo de sede de Deus, querendo aprender. Sim, sim. Aí de segunda a sexta eu estava na igreja evangélica. E diferente. Nas que estavam abertas, eu entrava, eu via uma igreja aberta, eu saía, né? Na segunda-feira eu falei, eu lembro que tinha um monte assim, um crente rezando no meio do mato lá, pegou uma luz de emergência, um evangélico, um pastor, e eu fui lá para dentro desse mato, atrás desse crente, rezar, orar lá, e ele me desceu o óleo santo na minha cabeça. E assim, fui indo, mas não me satisfazia não. Tudo ia, mas não me satisfazia, até o ponto que eu conheci o movimento de renovação carismática. E aí eles me deram mais uma ajuda, foi me ajudando. Sim. E isso foi o que me trouxe para a igreja. E aí a questão sacerdotal ainda era incerta. Porque era isso. Era só dar... Deus fala assim, eu falo muito para os jovens hoje, isso. Eu acho que isso serve muito para vocês que possam ter alguma dúvida vocacional. Deus, ele não vai chegar para você e vai te dar na plancheta, com licença aqui, à vontade. Tá aqui, ó, tá o plano da tua vida todinho aqui nessa plancheta. Ele não vai chegar assim, ele chega e fala, ó, tem várias páginas nesse plano. Ele fala, te dá essa página hoje. Fala, dê esse passo hoje, jovem. E era o que ele fazia comigo. Ele falava, ó, dê esse passo hoje, larga, renuncia isso, me segue, faz isso, vá para esse lado aqui agora. E eu na obediência e amor a Deus, sempre fazendo esses passos, indo. Mas foi muito angustiante me realizar a minha vocação. Porque depois passou 2, 3 anos eu essa incerteza, nesse aprendizado, nesse tempo de conversão. E aí eu fui começar a buscar congregações, que eu queria ser missionário. Eu não queria ser diocesano. Eu tive agora, há poucos dias, no seminário lá em Brasília, fui falar com um padre lá, pedi uma direção para ele, que eu fui fazer um retiro. E ele falou, você nunca quis vir para cá, né? Aí eu falei, não, padre, eu sempre quis ser missionário. E sempre procurava uma coisa missionária, tinha um desejo muito grande de ser missionário. E Deus me falava isso, não, você tem que ir anunciar. Então eu me espelhava muito no apóstolo São Paulo, né? Até hoje, para mim, é o meu maior santo de devoção, que soube levar o evangelho a todo custo, em todos os lugares e sem nenhum empecilho, né? Mas é isso, então eu quis ser um missionário de Deus e Deus me trouxe aqui, né? Para o sul do Pará. Legal, legal. Nesse processo de conversão, você começou a buscar o sentido da tua vocação, olhou para a vida sacerdotal. E como tu veio parar da nossa diocese de Santíssima Conceição do Araguaia? Exatamente. Aí eu queria um negócio bem missionário. Aí eu fui atrás de uma congregação, não me identifiquei, fui atrás de outra também, não me identifiquei. Aí um colega meu me manda uma mensagem certa vez falando, ó, eu te conheço pelo teu jeito que você quer, eu conheço um lugar aqui, talvez em São Paulo, que você vai se identificar. E aí realmente ele me mandou o link do negócio, da ordem lá religiosa, e eu me identifiquei, fui lá, visitei, deu certo, e comecei a estudar lá, e fiquei 7 anos lá. E eu estava no meu último ano que a vida religiosa tem que fazer votos, né? E eu estava no meu último ano para fazer os votos perpétuos, e o superior chegou em mim e falou, que era o reitor, que foi até diretor meu um tempo antes, muito gente boa, falou, Eft, no início do ano ele falou, Eft, examina o seu jeito, olha isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai observando durante esse ano se realmente você tem vocação para a vida religiosa. E ele foi me alertando durante o ano, eu fui tendo acompanhamento e ele foi falando, ele chegou a usar uma frase muito interessante, ele falou, você é como foi um pato criado no meio de galinhas. Eu acho que é essa expressão, assim, que no início parece igualzinho, mas vai crescendo, depois você vê que... Aí o que aconteceu? Chegamos no final do ano, chegamos à conclusão que minha vocação era diocesana. E aí o que aconteceu? Apareceu Dom Dominique na história. Como Dom Dominique apareceu nisso? Dom Dominique foi pedir padres lá para o Instituto. Sim. E os padres vieram aqui na diocese, visitaram para ver a missão, o Dom Dominique ofereceu paróquia, isso. Porém, ele estava inviabilizado de padres. E falou, não, depois a gente tenta, assim que conseguirmos padres a gente manda, mas nunca conseguiram. E justo o padre lá me falou, ó, tem um bispo lá muito bom, no sul do Pará, está precisando de padres, e pelo teu perfil, que é missionário, é tua cara. Pode ir, que é certeza que é seu jeito, você vai amar. E o bispo também, aí pronto, ele falou,
essas duas características. Aí eu peguei uma vez, estava passando por aqui, mandei mensagem pro Dominique, falei, ó Dominique, eu estou fazendo uma experiência, passar aí uns 3 dias. Aí vim, passei uns 3 dias aqui, conversei com ele, aí acertamos. Falou, volte e faça um ano de experiência aí. E foi, deu certo. E estou aqui amando, eu sou do Pará, amando. Acho que qualquer lugar que me mande nesse lugar é maravilhoso. Sério, amando. Que bom, É uma que missão bom. que dá gosto, dá sede, porque eu falo que é uma terra, o que jogar, dá. É uma terra boa, muito bom. Que bom, que bom. Agora, a gente vai entrar numa parte da nossa entrevista muito legal. O nome desse bloco se chama Bate-Bola. É um tic-teco. Vou lhe fazer algumas perguntas e o senhor tem que responder de acordo com aquilo que, enfim, vir na sua mente. Sim. Tá bom? Então vamos lá. Uma comida preferida? É estranha, mas ovo com sardinha. É estranho, mas eu amo mesmo. Ovo com sardinha. Eu acho que eu cresci na infância comendo só isso e... Cara, uma música preferida? A música preferida? É difícil falar uma música preferida, viu? É porque é muito do momento a música, né? Sim, sim. A música do momento. Mas Thiago Brado, aquela Sou Sua Essência. Ah, Essência de Thiago. Essência. Muito boa. Acho Sim, que sim, ela... sim. Ela nesse momento tá Sim. marcando a sua vida. Sim, sim. Que Acho bom, que ela- que bom. Um lugar preferido? Um lugar preferido? Que você vai, encontra paz, alegria, você se reconecta consigo mesmo. É BSB, é um refúgio, Brasília. Ah, Brasil. Quando eu vou para casa, é um refúgio que eu consigo tirar toda a tensão e dou uma relaxada. Que bom. É muito bom. Agora eu descobri um outro refúgio em Brasília que é o Mosteiro também, assim, que eu acho um ambiente também favorável. Também um ambiente, eu amo Mosteiro. Amo. Quando eu acabei de vir de lá, estava rezando. Quando foi o último dia, a última hora, deu uma tristeza saber que eu ia embora do Mosteiro. Mas tá bom. Sim, sim. Lhe conhecendo um pouco, eu acho que eu já sei qual vai ser sua resposta. Qual é, além de Jesus Cristo, algo que divide seu coração? Qual é o teu time favorito? Meu time é o Colorado. Não acredito. Internacional de Porto Alegre. Acompanhei muito Internacional, Sério? desde 2005 eu acompanhava futebol, amarra muito, agora eu tô acompanhando nem tanto, mas nossa, amava futebol. Por mais que eu seja flamenguista, eu acolho vocês, tudo bem, tranquilo. Uma passagem bíblica favorita? A passagem bíblica, acho que tem várias, né? Sim. Mas tem que escolher uma, né? Uma, que lhe marca. Que eu estou configurado com Cristo, né? Acho que é quase mais de uma. Junta aí, né? Fala, eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. Quem diz isso? São Paulo. São Paulo. São Paulo. Essa proposta, acho que essa é interessante. Aquele que realmente quer seguir Jesus, que isso é muito íntimo meu, né? Foi essa a minha proposta de morrer para o mundo e o mundo está morto para mim. Não tem diálogo, não tem que ter esse diálogo. Um santo favorito de devoção? Aí não. Aí, na verdade, são dois que valem um. Porque é São Paulo apóstolo, com certeza. Na minha mesa lá tem ele, assim. E eu leio muitas cartas dele constantemente. E foi minha inspiração, muita inspiração mesmo, São Paulo apóstolo, a história dele. Porém, eu conheci um outro santo que foi imitador de São Paulo, século XVI, que é Santo Antônio Maria Zacarias, que fundou a primeira ordem paulina. Né? Então, ele é um imitador de São Paulo. Então, esses dois, eu criei uma intimidade muito grande com Santo Antônio Maria Zacarias e o apóstolo São Paulo. São esses dois, todo dia, quando levanto, quando vou dormir, converso, invoco. Que bom. É uma parceria. Que tá dando certo. Um livro que você leu ou que você está lendo assim, favorito? Livro favorito. Um livro. Ó, eu não sei se que eu tô lendo, não posso dizer que ele seja o favorito, né? É Subida ao Monte Carmelo. Eu acho que, eu não falo tanto favorito, mas eu falo essencial. Eu falo pessoalmente para mim, no caso, que quer caminhar, que quer trilhar um caminho de santidade. Que é um caminho árduo, mas ali ele é um pouco seco, a espiritualidade de São João da Cruz, né? Mas é Subida ao Monte Carmelo. Que bom. Pois bem, meu povo, hoje nós podemos conversar um pouco com esse cara excepcional, o nosso irmão Herbert, e com muita alegria que também celebramos a sua escolha
por nossa diocese, pela essa caminhada e pela sua vocação. Herbert, para a gente encerrar, se você pudesse deixar uma mensagem para o jovem hoje que procura o sentido, procura descobrir a sua vocação, o que você falaria para essa galera aí? Ó, eu tenho algo para falar, viu? Para um jovem, aquele que tem uma inquietação, né? Você que Deus, o primeiro passo é Deus vai inquietar seu coração. Então ele vai mostrar que tem alguma coisa que está te chamando para algo. E uma coisa que você vai ter que ter é atitude e coragem. Porque geralmente vai ser um pouco um tiro no escuro a certo momento. Porque Deus vai falar, exemplo de Abraão. Abraão, larga tudo aqui e vai para a terra que eu te prometi. Aí vai viver em tenda, vai viver aqui. Ele larga aquela segurança e vai somente... Porque Abraão é o sinal, é o símbolo de fé. Então, exerça a fé que você tem. Você tem dúvida? Se Deus está te pedindo para dar esse passo, dê esse passo agora. No fundo, se você tem dúvida, mas no fundo, você sabe o passo que você tem que dar. Para, reze e mostre assim para o Senhor, qual é o passo que o Senhor quer que eu dê agora? E Deus vai te mostrar, e aí você tem que ter essa coragem de se lançar nesse passo. O resto, deixa que Deus faz, deixa. Se Ele te chamou, Ele vai providenciar tudo. Muito bem. Então, meus irmãos, para quem não sabe, o nosso irmão Herbert, graças a Deus, é um candidato eleito para receber no dia 8, agora de dezembro de 2023, a ordenação diaconal. E eu gostaria que você falasse um pouco como é viver esse momento de agora e ainda não, tá chegando e tá longe. Como é para você essa experiência? E hoje eu tirei um dia para pensar um pouco mais sobre a ordenação, assim, tem um momento que você para pensar. E você vê, você esperou tanto esse momento, você lutou tanto no seminário, gente. São 8 anos no mínimo ali de muito sacrifício, muita mortificação. É o processo de uma lapidação que você vai vencendo a si mesmo, conhecendo a si mesmo, vai tirando aquelas suas imperfeições para adquirir virtudes. E agora você chega nesse momento da coroação da sua vocação. É um momento que não tem preço, assim, de que vai olhar para trás e falar, valeu a pena. Valeu a pena todo esforço, valeu a pena todo sacrifício. E também ter a humildade de entender, eu acho que eu estou aprendendo muito agora na beira dessa ordenação, entender que ter chegado aqui foi graças à sustentação das mãos divinas de Deus e Nossa Senhora, né? E Deus me mostra isso. Então é um vaso de barro, Deus escolheu esse vaso de barro, como diz o apóstolo São Paulo, para colocar o tesouro. Então essa consciência de que esse vaso foi sendo moldado, e aí a minha alegria é muito grande, poder servir a igreja, poder dar a minha vida pela igreja, isso é maravilhoso. Isso eu não me reservo, eu tenho prazer em poder. Que bom! Então, meus irmãos, essa foi a segunda edição do nosso Convocação. Obrigado por você que ficou conosco até esse momento. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Tamo junto!